Então vamos lá, bora começar. Camila, antes da gente falar, então, deixa eu começar com as minhas perguntas de sempre. Primeiro eu vou te apresentar, tá? Então, gente, professora Camila, para quem não conhece, temos mais uma Camila na equipe. A Camila é treinadora do ciclismo, né? Ela tá junto com a Lê. Já, desde quanto tempo, Camila? Tava com o Trikids, né, que é o triatlon para criança, desde 2000 acho que 2017 que eu tava. Então aí Não, temos 2017 já... não, desculpa, 2018, desde 2018. Beleza. Então já temos essa experiência aí. A Camila, ela é preparadora física também do Hebraica, né? Ah, trabalhou como comentarista nas Olimpíadas de Rio 2016. Também foi preparadora física do Clube Pinheiros e do Corinthians. De remo, né, Camila? Eu trabalhei na parte do remo, eu tava mais na parte técnica, mas do Corinthians, na época que eu tava na faculdade quase me formando, eu tava com preparação física de vôlei e de tênis. Ou seja, a Camila, como a maioria dos treinadores de profissionais da área, já fizeram de tudo. Então, e aí é interessante porque ela tem muita coisa para falar, mas além de toda essa experiência, né, de profissional, carreira, a Camila ela também tem especialidade com destreinamento e treinamento, tanto aí, né, cardiovascular quanto de treinamento de força. Então, justamente que eu quis trazer a Camila para cá, né, para conversar com a gente. Primeiro, uh, por ela ter essa especialização e segundo por ser da equipe. Às vezes a gente nem sabe os trunfos que a gente tem aqui na nossa equipe. A Camila, então, treinadora do ciclismo e vai mostrar aí pra gente o quanto que ela já estudou da área. Ela tem muita coisa interessante para falar. Entrou o Mário Sérgio aí. Fala, Mário, tudo bem? Anderson. Beleza. Camila, esqueci alguma coisa? Tem alguma coisa para falar? Eu perdi o sinal aqui. Voltou? Tô te ouvindo. Voltou. Agora voltou Voltou. para mim aqui. Então, a única coisa que a minha dissertação de mestrado, na verdade, né, que eu fiz no Bolsa CAPES, fui bolsista, foi do treinamento resistido com o impacto do destreinamento mesmo, né? Então, assim, é uma área que eu tenho um pouco de conhecimento. Perfeito. Então, beleza, pessoal. Então, aí, por esses e outros que a Camila aqui está com a gente para agregar e falar. Camila, então, para o pessoal entender, explica um pouquinho para a gente o que é esse tal de destreinamento. Então, o que que é o destreinamento, né? O destreinamento, ele consiste em curtos períodos de parada, como aqueles relacionados a férias ou a lesão esportiva, só que apresenta, né, a perda ou reações como metabólicas vasculares. Independente do exercício que você faz, você vai ter essas perdas. Tá E certo? tudo que você adquiriu com treinamento físico, quando você para, independente do período, a gente vai entrar depois nos períodos, né, que demoram para você ter essa perda, você atingir determinadas porcentagens, mas a partir do momento que você parou que eu digo é zerar a atividade física e reduzindo gradativamente, né, porque você não pode parar de uma vez, porque influencia também na parte emocional. A gente sabe que o exercício ele libera hormônio, que dá endorfina, noradrenalina, enfim, outros que ajudam a gente a estar no bem-estar, né? Então, assim, a parada tem que ser gradual. É lógico, se você tem uma lesão esportiva, dependendo da lesão, é impossível parar, dar uma reduzida. Então, é como se fosse uma ladeira. O seu organismo ele vai de uma vez, entendeu? Parou total. Tá. E aí isso seria o destreinamento caso a pessoa pare completamente, né?
Em muitas equipes, né, inclusive em algumas equipes que eu trabalho hoje, o que que a gente faz? No final da temporada, os atletas eles continuam treinando, só que a gente vai tirando o volume e a intensidade dos treinos. Então, se ele faz um exemplo, ele faria Sim. 3 treinos por dia, a gente vai diminuindo para 2, aí depois vai treina 2 dias, não treina um, vai tirando, porque senão ele vai ter esse choque muito grande, isso pode até levar o atleta a uma depressão e fora o controle de peso também, porque o organismo ele não vai continuar consumindo a mesma quantidade de calorias que ele consumia quando o atleta estava no período de treinamento. Tá. Isso aí a gente está querendo falar, né, pessoal? Porque é claro que a gente espera que vocês não estejam parando completamente, mas isso, caso vocês parem, são essas consequências que podem acarretar aí com o destreinamento. É, Camila, então agora, a gente vai fazer tipo um jogo pensando nos diferentes cenários que a gente possa ter, tá? Então, é, porque o que que acontece? A gente, dentro dessa quarentena, vai ter gente que está correndo muito, que conseguiu correr na esteira, gente que está fazendo treinamento funcional, gente que está fazendo treino no rolo. Então, qual que é a ideia aqui? É a gente fazer vários cenários e dentro desses cenários a gente conseguir fazer com que se encaixe, que traga um pouquinho para a realidade dos nossos atletas, né? Então, assim, eu vou te dar um cenário aqui para a gente conversar, e aí queria que você me falasse um pouco das consequências e o que acontece com isso. Então, pensando aí na magnitude de destreinamento que as pessoas vão ter, eu queria que você fizesse a comparação, então, de uma pessoa que corre, ou nada, ou pedala há mais de 2 anos, com uma pessoa que começou nessas modalidades há 6 meses. E aí, vista eles tinham a mesma frequência de treino, e aí, vista essa quarentena, ambos pararam o treinamento. É, qual é a magnitude de destreinamento? É igual de um atleta para o outro, sendo que um tem mais tempo no esporte e outro menos tempo? Então, na verdade é assim, né? Os dois vão ter adaptações, só que é claro que o indivíduo que tem mais tempo de treinamento, no caso dessa suposição, 2 anos de treinamento, ele apresenta mais benefícios nas capacidades metabólicas, né? E também na cardiorrespiratória, né? Cardiovascular. Então, metabólica, um exemplo, né? Para quem não sabe, que tem gente que não é da área, como se fosse metabolismo basal, né? Que é aquela queima de energia em repouso, o basal, dormindo, que você vai gastando energia. Então, ele vai ter mais massa muscular do que o indivíduo que treina só há 6 meses. A parte do VO2 máximo do sujeito que treina mais por mais tempo vai ser maior, a curva do limiar vai ser mais para a direita. Então, assim, o indivíduo que ele treina por um tempo maior, ele vai adquirindo mais adaptações do que o que treinou há 6 meses. O que treinou há 6 meses, ele também está tendo adaptações metabólicas, cardíacas, morfológicas, enfim. Só que os dois vão destreinar. A proporção que é diferente do destreinamento. Porque como o sujeito que está treinando há mais tempo, o destreino dele vai ser, como que eu posso te dizer? Vai ser igual em relação a perda de algumas capacidades, só que ele não vai voltar para o estágio inicial dele. Eu não sei se ficou muito confuso. Quando ficar desse treinamento por um mês, mais ou menos, eles vão apresentar perdas. Só que nenhum dos dois vai ser igual ao que começou. Entendeu? Então, assim, Beleza. a Sim, redução do VO2 máximo, um exemplo que eu vou dar, ela vai ser relevante a partir de um mês, independente se ele treinou muito ou não. Só que as proporções são diferentes. Um exemplo que o de 6 meses está aqui e o de 2 anos está aqui. A queda vai ser assim, sempre assim. Não tem como ele fazer isso. entendi. Não, interessante. É,
E Camila, assim, porque tem muita gente aqui desesperada, assim, então uma das nossas ideias aqui dessa live é justamente tentar trazer menos desespero, porque tem muita gente falando, nossa, eu vou perder tudo, acabou, eu não vou conseguir correr prova nem esse ano, nem ano que vem, tudo. Quanto tempo, por exemplo, parado, então sem fazer nenhum treino, então que a pessoa não esteja treinando mesmo, é, ela vai demorar para perder tudo? Olha, tudo vai demorar muito para ele perder. O que ele vai ter é uma redução. A redução não Tá. tem como fugir, qualquer pessoa vai ter. Só que a diferença é que assim, ele não vai perder isso da noite para o dia. Tipo, fiquei uma semana sem treinar, já perdi. Não, não é isso, calma. A perda, ela começa a ter a partir de 2 semanas após o destreinamento, só que ela só vai começar a ter algum valor significativo após 4 semanas. Então, um mês mais ou menos. Entendeu? Então, assim, ele vai começar a reduzir, só que aí passaram 4 semanas, aí ele vai começar a sentir uma diferença. Fora isso, a gente pode ver até assim que na literatura, que a literatura mostra pra gente, que tem alguns estudos, né, que falam de atletas que são corredores de longa distância, que eles apresentaram alguma alteração depois de 15 dias, em alguns aspectos, no exemplo, é a densidade capilar, e ciclistas também. Eles apresentaram algumas reduções após também 15 dias, 2 semanas, só que não em todas as variantes, entendeu? Então, por exemplo, você não vai chegar a perder fração de ejeção, que é a quantidade de sangue que entra no coração, não é assim. Você vai começar a diminuir um pouco, você vai se sentir um pouco mais cansado, vai diminuir a quantidade de capilares, a densidade. A hipertrofia do ventrículo esquerdo, por exemplo, ela vai demorar para perder essa hipertrofia. Vai aí pelo menos de 1 a 2 meses para você começar a ter uma perda. Você não vai perder assim. E se você continuar fazendo alguns exercícios, né, de manutenção, isso daí você ainda vai tardar mais ainda. Você pode segurar ainda por mais uns 15 dias essa manutenção. Isso eu estou falando em termos cardiorrespiratórios, cardiovasculares e morfológicos, tá? Agora, se a gente for levar em termos de tônus muscular, que é a força muscular, a quantidade de massa que ele tem, massa magra, já é diferente, é outro cenário. Porque a partir da primeira semana que você fica sem fazer um treino de peso sedentário total, você acaba tendo perda de 5% por dia. Então, depois que eu fiquei, então beleza, começou a quarentena, eu fiquei lá uma semana sem fazer e eu continuo parado, sem fazer nada lá, sedentarião, quer dizer que eu vou perdendo 5% da minha força Em muscular por média, né? dia, em média. É tônus É, muscular, em média. Isso se você não fizer nenhum exercício, nem com peso corporal e nem com elástico. Se você ficar encamado, sabe? Você fica parado, não sobe escada, tá. não anda, não faz nada. Entendeu? Porque o corpo, ele começa realmente, o corpo ele é uma máquina, ele precisa de movimento. Se ele não tem esse movimento, parou, parou. Vai diminuir tudo. Até também a queima de Então, pessoal, gordura, que né? sim, sim. E aí, então, Assustei. é justamente isso que a gente queria. A gente quer ressaltar aqui, galera. Primeiro, que as perdas, né? Então, cardiorrespiratórias, elas vão acontecer, claro, né? Mas se eu fizer alguns exercícios, vão retardar essa perda? Com certeza. Só que se eu resolver dar uma parada ali de preguiça, as perdas também vão acontecer, não pode esquecer. Então tem os dois lados. Parei completamente, o negócio vai ficar ruim para mim. Mas se eu fizer alguma coisa, eu consigo diminuir as perdas todas que eu poderia ter no futuro. Isso é É, bem importante para a gente. e fora isso Pode falar, pode também, falar. se você fizer alguns exercícios, por exemplo, eu não estou falando da musculação, tá? Porque a gente está falando mais de corrida, tudo, mas a musculação faz parte da preparação física. Esses exercícios com o próprio peso corporal, com elástico, muitas vezes a gente acaba não fazendo também porque não dá tempo. Porque todo mundo trabalha, todo mundo tem um monte de coisa para fazer e os treinos longos também requerem muita coisa. Só quem tem uma agenda mais flexível, né?
Só que nesse momento eu acho importante também, como se eu fosse montar uma periodização e eu tivesse que fazer isso, eu colocaria um momento de exercícios preventivos, que a maioria não faz, que é para prevenir as articulações das lesões, do impacto, do overtrainer, entre outras coisas. O overtrainer não dá para a gente prevenir, né? Mas dá para a gente Aham. saber até onde a gente está chegando o limite. Mas eu digo em prevenir também os ligamentos, né? Eu falo uma musculatura mais profunda, né? Que é aquela que é mais próxima ao tecido adiposo branco, né? Que a gente exercícios isométricos, que a gente consegue recrutar mais unidades motoras. Então, assim, eu acho que nesse momento, para quem não está conseguindo treinar igual antes, pensa um pouco por esse lado, né? Ou então treinar um pouco mais de técnica. Eu sou do ciclismo, então, assim, às vezes a gente precisa fazer um pouco de treino de agilidade. Então, se conseguir ter um espaço, nem todo mundo tem, mas se conseguir ter um espaço para fazer uns zigue-zague, treino de agilidade, tira sapatilha, põe sapatilha, enfim, curva, né? E da corrida, educativo de corrida. Que além de você trabalhando um pouco mais do impacto, né? Que você necessita do impacto, você precisa também da potência, que você não pode perder, porque a potência é uma variante que ela, assim, ela é difícil de você conseguir chegar, né? Porque a força com a velocidade é a potência, só que a partir do momento que você conseguiu, você tem que manter. Porque senão você vai ficar mais lento, cada vez mais lento. Camila, então, assim, continuando ainda, acho que tem algo importante para que você disse aí, que é realmente a parte do treinamento funcional, que até tenho que te agradecer, porque isso é uma coisa que a gente vem batendo na tecla, né? A gente está falando aqui do treinamento funcional, claro, é para ter a parte de ter alguma substituição do treinamento de força para quem não está indo para treinar para academia, sim, mas vários desses componentes que você citou agora, eles vão servir justamente para essa parte preventiva que a gente está falando, né? Então, exercícios de core, de estabilização, de técnica, eles estão presentes nos treinos funcionais que a gente está enviando para os alunos, para vocês. Então, é interessante a gente dizer isso, por quê? Porque além desse momento da gente diminuir o destreinamento, né? Então, a gente retardar o destreinamento, melhor dizendo, né? A gente ainda consegue o quê? Trazer componentes que muito provavelmente em tempos normais, vamos dizer que sem quarentena, a gente não conseguiria, né? Então isso é uma coisa bem interessante que tem que ser refletido. Aproveitem o momento para fazer bastante treinamento funcional, treinamento de técnica, provavelmente treinos que vocês não fariam em dias normais, né? O que eu faria era isso mesmo. Camila, Não, outra não, coisa que eu no período de ia... base, né? Aí, desculpa. Sim, não, imagina, imagina. Eu tenho outro cenário para te falar. É, pensando agora, um atleta que corre ali 4 vezes na semana, ou que pedala, ou que nada 4 vezes por semana, e outro que pedalava 2 vezes na semana, em termos cardiorrespiratórios, existe uma diferença muito grande na perda de adaptação desses dois? Se a gente for ver assim, independente do cenário, se os dois estão treinando no mesmo, a mesma quantidade de anos, só que um 2 vezes, outro, acho que era 4 que você falou, tudo vai depender do quanto ele adaptou. Porque às vezes o indivíduo com 2 treinos por semana, ele pode fazer mais intenso com mais volume, né? Mas se for o mesmo treino, é óbvio que o cara que treina mais vezes, ele vai ter mais adaptações. Só que é o seguinte, os dois vão ter a perda. O que seria ideal mesmo, para a gente ter certeza, até publicar um artigo, quem sabe, era pegar exatamente no momento que o atleta iniciou o treinamento, no momento que ele fez um intermediário, né, que seria essa parada, Uhum.
e o final que seria após o treinamento. Se a gente conseguisse ver isso, seria lindo, né, para publicar. Mas o que vai acontecer é que ele pode voltar no estágio. Voltou Camila, agora, né? A primeira coisa que ele vai isso. sentir, acho que agora voltou, né, o vídeo. A primeira coisa que ele vai sentir é que o organismo dele, ele vai se readaptar aos novos estímulos, né, que estão baixando cada vez mais. Então ele vai ter uma perda das suas adaptações, né, que ele adquiriu com treino mesmo. Só que assim, vale lembrar que a primeira coisa que esse indivíduo ele vai perder vai ser a parte do tônus muscular dele. Ele vai ter uma redução praticamente significativa. Isso estou falando no cenário a partir de um mês de treinamento, tá? Os dois, serve para os dois. Só que, fora isso, agora as mudanças que ele vai apresentar quando ele voltar, vamos supor um atleta que corre 21 quilômetros, né? Uma meia maratona. Se ele fizesse um pace X, ele não pode continuar, ele tem que fazer o exercício, ele não vai conseguir fazer aquele pace X de novo. Ele vai sentir dificuldades para conseguir chegar na quilometragem, mas ele vai chegar. Só que ele tem que entender que aquele objetivo que ele tinha, ele vai ter que ser outro agora. Porque não tem como, não tem como. Assim, passou um mês, vai perder, vai reduzir. Só que a redução, ela começa a ser drástica. Isso se ele ficar parado totalmente, se ele não fizer exercício nem de manutenção. Então, assim, a partir de 2 meses que ele estiver destreinando, algumas mudanças funcionais vão acontecer. O que seriam mudanças funcionais? Seriam as mudanças já na estrutura, um exemplo, cardíaca. Entendeu? Isso daí é comprovado cientificamente. A gente tem até alguns artigos na literatura que fizeram ecocardiograma e viram que reduziu espessura de parede, câmera, volume diastólico final do ventrículo esquerdo, enfim. E, e aí é interessante a gente pensar, Camila, que daí também a gente, além dessas, é claro, né? Então, o que a Camila tá falando aí pra gente, né? Que, claro, vai ter todas essas perdas, mas que as pessoas elas vão conseguir fazer aquela prova que elas estão se propondo. Só precisa readequar talvez um pouco a expectativa, que talvez não seja naquele recorde pessoal, né? É claro, né, gente, que a gente está pensando isso super para agora, mas tem a longo prazo que a gente pode pensar que ainda dá tempo de recuperar. Camila, pensando, você tá aí me ouvindo, tranquilo? Agora eu tô. É, beleza. Agora eu não tô. Pensando agora que a gente também fez algumas readequações, né, na planilha de treino, então pensando um pouco a gente deu uma reduzida na intensidade, justamente por conta de haver uma diminuição na agressão do sistema imunológico, ou seja, para que os atletas não tivessem uma queda no sistema imunológico pós-treino, a gente teve uma atenuação das intensidades de treino. Mas houve uma manutenção do volume. Vários atletas conseguiram manter os seus treinos correndo na esteira. O que eu queria que você dissesse é o quanto que o atleta perdeu nesse tempo, pensando nesse tempo que ele ficou sem intensidade, um mês e meio, mas que está conseguindo se manter em volume. E aí desse um paralelo para a gente de como que vai ser a volta desse cara, se vai ser tão árdua quanto a maioria tem achado aí, os alunos estão perguntando. Cortou um pouco para mim, mas Camila acho está por que aí? cortou um pouco, mas acho que eu consegui captar. Então, na verdade, é assim, Beleza. mesmo ele treinando com uma intensidade mais reduzida, ele está conseguindo manter o volume pelo menos.
o que vai acontecer é o organismo ele se adaptar a esse novo cenário. Então, assim, o nosso corpo, ele é uma máquina mesmo. Então, tudo que você mostra para ele, tudo que você fornece para ele, ele vai se adaptar àquilo. Então, assim, vamos supor um exemplo, tá? Eu não sou nutricionista, mas se você durante um treino longo, você só dá água, ele vai se adaptar a fazer o treino longo só com água. Ele vai sofrer as consequências, porque precisa de um carboidrato, enfim, de outros suplementos, né? Para conseguir manter. Mas ele só tem aquilo, então ele as adaptações vão acontecer em torno daquilo. Então é assim que vai funcionar. Ele está reduzindo a intensidade, aumentando o volume, o corpo ele vai trabalhar em cima disso. Então, talvez a parte da força, né? Ele vai estar trabalhando num estresse de o que 30, 50% do que ele trabalhava, poderia trabalhar até 70%. Então ele vai começar o quê? A se adaptar só ao aeróbio de longa duração com intensidade bem reduzida. Então ele vai conseguir manter. Só que isso daí, em partes, assim, eu estou olhando pelo lado positivo. É bom porque todo treinamento, todo tiro que a gente precisa dar de um sprint, alguma coisa, toda recuperação que acontece no nosso organismo, ele é aeróbio, então a gente precisa de oxigênio. Então, assim, você está ajudando o seu corpo a adaptar melhor algumas situações que talvez numa prova que você precise realizar um sprint final, você vai conseguir. Ou então, no meio da sua trajetória, eu não sei como que você vai formular a sua estratégia de prova, enfim, mas vai ter mais chance de recuperar, entendeu? Sabe, assim, sobe a química, sobe veterinária, vai ser nessa hora que vai pegar. Você vai subir, só que no final o coração vai estar na boca, mas vai, entendeu? Romeiros também, se for fazer, você vai conseguir fazer. Só que você não vai manter uma média de, sei lá, 35 por hora, enfim, você vai fazer menos, mas você vai conseguir fazer, entendeu? Isso daí é uma coisa que quando Tá. voltar, o seu corpo ele já é treinado para isso. Quando ele voltar, ele vai demorar muito menos para atingir o objetivo de antes do que se você nunca tivesse feito, entendeu? Porque uma vez que você já Perfeito. treina o organismo, ele já tem as adaptações. Ele já não é aquele organismo mais sedentário, mudou, aquilo lá não te pertence mais, entendeu? Ele não é mais cru. Ele já tem talvez até algumas coisas que não são nem tão saudáveis, dependendo do tipo de treinamento, né? Mas enfim. Não, beleza. A gente está com bastante pergunta, viu, Camila? Mas Uhum. antes disso, eu ainda queria falar mais um cenário para você aqui, que é, então a gente tem, né, muitos atletas que pararam de correr, tanto do triatlon quanto da corrida, mesmo que são o pessoal que corre, mesmo o pessoal que nada, e passaram a fazer o treino em rolo, né? O treino do rolo, o spinning em casa, porque é o que rolou, né? E a gente também criou uma planilha para esse grupo. Aí eu queria ver com você, em termos de condicionamento, eu consigo manter com o treino no rolo? Que vantagens que eu posso trazer para um corredor esse treino na bike ou desvantagens? Começando aí, acho que pelas desvantagens para ficar as vantagens para depois. Olha, a desvantagem do treino do corredor para bike, ao meu ver, como ciclista, e também eu já corri, fui remadora, a gente treinava corrida até para ajudar na parte cardíaca. A desvantagem seria na parte do impacto e da potência. Esportes iguais, no sentido que são cíclicos, né, que é sempre o mesmo movimento, eles são de proporções diferentes. Então, é meio até uma figura de linguagem que eu estou falando, assim, é meio confuso, mas, por exemplo, a corrida, a gente tem impacto direto, né, nas articulações, tornozelo, joelho, quadril, coluna e por aí vai. Só que na bicicleta a gente também tem impacto.
Só que o impacto ele não é 100% direto. Passa pela roda, o guidão, tem o selim, enfim. Então, assim, muda essa relação. A parte da musculatura, né, que é a da corrida, ela é diferente da musculatura que envolve a bicicleta, a bike, só que isso eu tô falando, tô generalizando, tá? Porque a Tá, gente sabe que tem muitos músculos que a gente usa na bike, a gente também usa na corrida, alguns mais, outros menos. A diferença que eu tô falando, o que prejudica é assim, por mais que vamos supor o quadríceps, você usa o quadríceps para os dois, na bike e o quadríceps, para quem não sabe, é o músculo da coxa, da parte anterior da coxa, a parte da frente da coxa, porque tem gente que não é da educação física aí, né? Na corrida, a gente tem impacto direto nele. Na bike, a gente tem impacto, só que ele não é tão direto. Então, assim, se eu saio da bike e vou correr, até que no triatlon a gente faz isso, a gente sente um tranco diferente. Assim. Quem faz triatlon, acho que eu já pedalei algumas vezes e corri, dava um tranquinho. Então, assim, na parte cardiovascular, cardiorrespiratória, você vai conseguir manter. Legal, você está fazendo o mesmo volume, a mesma intensidade. No começo vai ser sofrido, né? Por causa da musculatura que você está usando. Só que o problema é a especificidade da modalidade, entendeu? Não sei se ficou um pouco confuso, mas assim, na especialidade da modalidade, que é a parte da mecânica, aí que está o problema. Porque você não está mais correndo. Você tem caixa, você tem sim. coração, você tem condicionamento. Só que é outro esporte. Então, por isso eu acho importante fazer também os educativos de corrida. Por mais que você não vai correr, sair correndo aí 21, então, sei lá, um pace 4, alguma coisa, mas você vai estar lá mostrando para o seu corpo a parte neuromotora que ele está sendo utilizado, entendeu? Que tá lá a musculatura que você utiliza na corrida, a postura é diferente do tronco. Então, tudo isso é importante. A parte da flexibilidade também. Então, assim, um complementa o outro, né? Até também a sobrecarga do impacto. Esse é um ponto positivo, que na corrida é muito alta. Né? Na bike você também vai fortalecer mais a musculatura próxima ao joelho, tornozelo, quadril, enfim, né? Camila, então quer dizer que o pessoal que está fazendo rolo é importante também que façam os treinos funcionais, e aí você está dizendo uma coisa nova, né? Que é para aproveitar também o impacto que isso traz, né? Para, na hora de voltar a correr, não sentir tanta diferença de ficar tanto tempo sem impacto. Então, essa é uma outra constatação importante, né, de ser dita, né? Que, ou seja, eu consigo manter o meu cardiovascular, né, com os treinos no rolo, mas os treinos que a gente tem passado também de funcional para vocês, que tem de educativo, tudo eles vão também, além de trabalhar, claro, uma série de componentes importantes, o impacto, né? Então, para que essa transição de rolo, fazendo só treino de rolo para a corrida não seja tão ruim, é importante também fazer os educativos de corrida ou exercícios que possam oferecer impacto. A meu ver também, é óbvio, né? São modalidades distintas. Só que assim, para não ter essa perda também de potência e o corpo sentir aquele impacto direto, o que eu recomendaria de fazer, eu acho que vocês já estão fazendo também, é um pula-corda. Pula-corda que eu digo é ficar uns, pelo menos 15 minutos aí sem errar, né? Porque a corda, ela não é a corrida, mas ela lembra muito a corrida em termos do posicionamento do posicionamento do pé, não porque é outro, mas eu digo em termos do contato ao solo, Sim, entendeu? Porque é muito curto esse tempo. Então ela lembra um pouco a corrida. O polichinelo também é um exemplo. A gente não está falando em termos de mecânica, tá? Do movimento. Eu estou claro, falando em termos de lógico. condicionamento. Sim, perfeito. Então, isso é uma outra, então, para vários alunos têm questionado, né, sobre isso, e aí é outro componente importante aí. Você leu a pergunta aí, Camila, se quiser responder. É do Maurício. Tudo bem, Maurício? Ele é triatleta também, Maurício. Eu conheço ele.
30 minutos diários sendo educativos, trotes com intensidade baixa ajuda a manter a frequência cardíaca de atleta. Então, é que a intensidade é baixa, então a frequência cardíaca de atleta não vai ser igual. Porque o atleta, né, se você faz um ergospirométrico aí, você vai ver que a gente tem os limiares, né, que a gente vai trabalhar com a intensidade mais alta, a intensidade mais baixa, que você vai saber a frequência cardíaca ideal para você conseguir, sei lá, tá 70%, 80% da frequência cardíaca máxima, né? Se você faz treino com baixa intensidade, o seu coração, ele vai, por mais que seja 40 minutos, ele não vai atingir uma... Ixi, deu Isso é uma. baixa moderada já. É baixa moderada intensidade. Até 40 já é baixa moderada. Né? De 30 para 40 já está baixa moderada intensidade. Então a gente tem que levar em consideração que assim, você trabalhando com a frequência cardíaca mais baixa, o treino mais baixo, seu coração vai bater menos. Então você vai ter uma menor queima de gordura, menos estresse cardíaco, menos intensidade na parte muscular, entendeu? Mas vale a pena. Acho que você tem que fazer. Se é isso que tenho para hoje, faça, porque é melhor do que Perfeito. você ficar parado. Exatamente. E na verdade, essas coisas, esse eu acho que é o grande recado, né, Camila? Que haverão perdas, com certeza, né? De diferentes magnitudes. Mas você conseguindo fazer o treino no rolo, essas adaptações de treinamento funcional, com certeza a gente vai ter uma diminuição dos danos, né? Então, acho que isso é um recado importante e também para dizer que nem tudo está perdido, né? Que a gente, quando voltar aos treinos, não é que a pessoa vai voltar lá para quando ela era sedentária, antes dela começar a correr, né? Como você mesmo disse, a gente vai ter até realmente ter todas as perdas, eu teria que estar totalmente parado e depois de 6 meses, né? Que eu teria uma perda total, que eu voltasse a ser o sedentário. Então isso aí é importante de ressaltar. Camila, a gente tem algumas... Opa. Tá me ouvindo? Eu dei uma mudada aqui. Saí aqui, voltei. Não sei o que aconteceu. Mas, ó, Camilo, para voltar a ser Pode falar? sedentário, para voltar a lesão e ficar, ou então ficar em casa o dia inteiro, comendo, não levantar para nada, entendeu? Aí o corpo vai, pelo menos 6 meses, aí você vai conseguir zerar todo o seu corpo, você ficar parado, encamado quase. Agora, fora isso, não é assim que funciona. O corpo ele tem uma memória ali, ele demorou tanto tempo para ter uma adaptação, é um pouco ingrato em relação a isso, que a gente perde um pouco mais rápido do que a gente demora para conseguir, mas você não vai perder no estágio inicial, não, você precisa de muito para você perder no estágio inicial, ainda mais quem o atleta, eu vou até puxar um pouco mais falar um pouco mais do atleta de longa distância, né? Porque a parte aeróbia dele é muito boa em relação a uma pessoa que só treino de força. Quem treina mais força, que não tem a parte cardiovascular tão bem adaptada, né? Em termos de VO2 máximo, ele vai perder mais rápido. Porque o nosso organismo funciona assim. O treino aeróbio e o treino... Vou falar em dois tipos de treino, tá? O treino, vamos supor, o treino de esteira, tá? E o treino resistido. O aeróbio resistido? Resistido seria treino com elástico, com peso. Se a intensidade desse treino for muito alta, muita carga, ele vai perder mais rápido. Se é mais baixa, ele vai ter mais adaptações aeróbias e vai demorar mais para perder, entendeu? Então, nosso corpo funciona dessa forma. Pode ver, o dia que você parou a musculação, parece que da noite para o dia seu corpo murchou. E é assim mesmo que acontece. A parte muscular ela é mais difícil de você conseguir, só que ela perde muito mais rápido. Então, eu digo em tônus muscular, tá? E força Certo. também. Tá? Agora, a parte cardíaca, ela aguenta por mais tempo.
Então, quem treina por longa distância, ele vai conseguir fazer a longa distância? Vai sofrer, mas vai. Entendeu? Ele vai chegar, ele vai terminar a prova. Sem objetivo, mas vai. Quer dizer, então, que temos uma boa notícia. Para nós aí que escolhemos treinamento aeróbio de longa duração, a gente, comparado com modalidades que exigem força, como o gesto esportivo necessitando de força, a gente tem uma vantagem aí nesse período de perdas, né? Tem. Isso é importante de dizer. Se a gente fizesse, por exemplo, Camila, uma das perguntas... Pode falar, pode falar. Não, eu ia só falar, se a gente fizesse, por exemplo, um eletro, um ecocardiograma mesmo, para ver o coração, ele é bem diferente um do outro, né? A parte de hipertrofia cardíaca, de que o cara que só treina aeróbio e o cara que só treina resistido, né? Então, isso de alta intensidade, moderada alta intensidade. Então, varia muito. Sim. De longa duração, treinamento de longa duração, ele consegue sustentar por mais tempo essas adaptações. Eu perdi um pouquinho o sinal, mas eu acho que deu para pegar. Camila, uma outra pergunta que teve aqui foi sobre... Só um segundo. O pessoal está pensando assim, então, voltando aos treinos. Então, vamos imaginar um cenário que a gente volta dos treinos, tá? Quanto tempo, é claro que existem algumas variáveis, mas quanto tempo a pessoa tem, supondo que ela se manteve treinando, quanto tempo que ela tem para voltar ao normal, de como ela era há um mês e meio atrás? Pensando em termos aeróbios, então para o cara que pedalava, corria ou nadava. Mas ele continua treinando mesmo funcional, essas coisas, ou ele Continua parou total? fazendo. Não, continua fazendo o Continua funcional. fazendo? Sim. Olha, assim, existe a parte individual de cada um, né? Mas, em média, a pessoa, para ela voltar ao que ela teve, vamos supor que ela começou a ter começou a perder mesmo, a reduzir mesmo de 15 dias de 2 semanas a 4 semanas. Ela está treinando, mas começou a perder. A partir de mais ou menos, se ela continuar, quando ela voltar a treinar certinho, né, com volume bom, a intensidade boa, cumprindo todo a planilha, é que depende da prova, depende do que o cara vai fazer, se é maratona, o que ele faz exatamente. Não dá para generalizar, assim, é muito Uhum. particular de cada um. Então eu vou dar um exemplo aqui, pode ser? Porque se eu vou Claro. falar alguma coisa, pode servir para um, não pode servir para o outro. Perfeito. Vamos supor no indivíduo que faz 21 quilômetros, tá bom? Meia maratona. Ele vai conseguir terminar a meia maratona, sim. Isso eu tô falando assim, voltou a treinar, depois de um mês que ele voltou a treinar, ele vai terminar a meia maratona. Só que ele não vai atingir o pace que ele estava ainda. Ele pode chegar próximo, mas ele não vai. Não vai, porque assim, um mês de perda já tem redução, entendeu? Ele não vai conseguir suprir o que ele perdeu em um mês, mesmo treinando. Vai demorar um pouco mais. Então, aí pode ser daqui 2 meses, é que é relativo de organismo para organismo, mas em média, depois de um mês para cima, ele já apresenta uma melhora significativa nas voltas dos treinos, entendeu? Então, ele não vai continuar igual ele estava. Vai demorar um pouco mais. Vamos Perfeito. supor que de 2 meses a 3 meses ele volte 100%. Eu prefiro chutar mais para cima, na verdade não estou chutando, mas eu prefiro falar que é mais, vai tardar mais do que eu falar, foi um mês e Beleza. meio, 2 meses, a pessoa não chega, vai falar que eu falei errado, entendeu? Então, assim, tem até algumas coisas na literatura, se você for procurar, você vê que de 3 meses já tem indivíduos que têm um nível, né, no teste de esforço que não apresenta diferença significativa, apresenta ainda um pouco de redução, mas não apresenta diferença significativa. Ali não é um dado que vale, né, na margem Tá. de erro ali, entendeu? Tem uma pergunta aí. E aí, Camila, já... pode deixar que eu
pode deixar que que eu vou lendo aí e já te passo. Pessoal, quem quiser fazer perguntas aí, coloca na caixa aqui para mim, que tem aqui embaixo, que aí fica mais fácil, a pergunta fica aí, eu consigo mandar para Camila direto. Camila, aí dentro disso, o que a pessoa está fazendo agora vai influenciar muito nessa volta, certo? Então, por que eu estou dizendo isso? A pessoa vai falar, vou demorar um mês e meio para voltar a ser o que eu era, ou 2 meses para correr da mesma forma que eu corria. Mas o que ela está fazendo agora, nesse momento, também vai influenciar lá na frente, certo? Para a volta completa dela. Certo? Não, com certeza. Então, Assim, tudo é uma somatória, né? Então, talvez ele pode até vir a correr melhor. Eu acredito que isso pode acontecer, né? Pelo principal fator motivacional, porque estava parado por mais tempo, então já é o principal fator motivacional. E outra que se ele está treinando, fazendo esses exercícios, ele está melhorando a parte neuromuscular dele, a parte muscular, a parte, como se diz, articular, entre outras coisas, que pode ser mais vantajoso, inclusive a técnica, porque a gente sabe que a técnica ela influencia muito no rendimento, né, das modalidades, com menor esforço físico, se você tiver mais técnica, uma técnica melhor de qualidade. Então, isso pode ajudar ele, entendeu? Só que assim, a gente tem que sempre prestar atenção que na volta, né, desse treinamento, o destreinamento, ele vai... Não são só essas adaptações, assim, mas, por exemplo, a empolgação, né? Porque a gente vai liberar mais endorfina também. Então, assim, isso são fatores motivacionais. Então, tudo isso colabora para um melhor rendimento também, né? E certo? também tem o lado negativo, que é a maior chance de ter lesão. Porque, tô bem, tô indo. Nossa, hoje, vambora, tô indo, tô bem, até se machucar. Então, assim, eu acho que tem que ter muita cautela e seguir exatamente que o profissional, eu tô até defendendo, sim, a minha área, a nossa área, porque se a gente Claro. estudou para isso, eu acho que todo mundo tem que seguir, sim, seguir o que o profissional está fazendo, porque se você segue corretamente, não tem como você não chegar naquele objetivo, entendeu? Porque não existe treino certo e não existe treino errado. Existe treino que é mal realizado, na minha visão, e o treino que não chega naquilo que você propôs. Perfeito. Obrigado, Camila. Gosto da... Tem que falar bem da gente. A gente estuda também, né? Tá Poxa. certo. E é justamente essa que foi uma outra pergunta, né? Que foi dita aqui, que é a maior chance da pessoa, na hora de voltar para o treinamento, de ter uma lesão. Então, acho que já até respondendo essa pergunta. Mas também tem uma coisa que a gente estava conversando antes, né, Camila? Que você falou que mesmo, por exemplo, a pessoa não treinava, ela só corria, mas ela passa a treinar em rolo. Então, ela vai fortalecer algum tipo de musculatura diferente. Ela não fazia o funcional, mas volta, mas começa a fazer. Então, ela vai fortalecer, muito provavelmente, musculaturas que antes desse momento, eram fracas. Ou seja, é bem possível que nesse momento, fazendo treinos diferentes, treinos funcionais, a pessoa, como foi o que você acabou de falar, volte até um pouco melhor, dependendo da situação. Talvez não com rendimento ali em termos de pace ou velocidade média ali na bike, mas em relação a reequilíbrio muscular, em relação a menor chance de lesão, né? Então, tem uma série de coisas que podem ser melhoradas nesse momento para que você possa voltar a correr ou pedalar ou nadar, aproveitando desses reequilíbrios que a gente tem feito, seja no treinamento funcional ou correndo num volume mais baixo. Então, é possível sim, né? Claro, vai ter as perdas, com certeza, mas pelo menos a gente também consegue reeducar e reequilibrar algumas coisas aí. Com certeza, assim, além do mais, eu vou até falar aqui, não sei se as pessoas sabem, mas eu fui atleta de remo do Clube Paulistano e do Corinthians, né? Comecei a remar até competi ano passado no Master aí, pelo Corinthians, mas
o que acontece é o seguinte, vou dar um exemplo do remo, o remo ele é na água. Só que a parte da preparação física é correndo, fora o exercício com peso, mas é correndo e bicicleta. Então, praticamente todos os dias depois de ir para a água, a gente fazia pelo menos meia hora de corrida ou uma hora de bicicleta, 90 minutos. Por quê? Por conta da musculatura, que é como se também é cíclico e também usa muito corrida. Então, assim, a gente tem que pensar que o exercício, o correr, não é só correr, tem outras coisas por trás. E eu não sou professora de corrida, mas pelo que eu entendo um pouco da mecânica que eu estudei, já corri, a parte do gesto, né, da bicicleta, do flexionar e estender a perna, com o joelho mais para cima, mais alto, ele é muito próximo a um educativo de corrida, que eu não vou me lembrar o nome agora, não sei se era Hope, Hope Life, enfim. Mas, então isso também pode ser um complemento, pode ajudar nessa puxada, né? Isso se a pessoa estiver treinando no rolo com um pé, com um firma-pé, uma sapatilha, ajuda mais ainda, né? Se ele estiver conseguindo fazer esse movimento. Então, eu vou puxar mais sardinha para bike porque eu sou da bike, né? Então não tem como eu falar mal. Mas é brincadeira. Mas enfim, a gente tem que levar em consideração, até que eu acho que teve uma hora no e parece que não correu 4 quilômetros, né? É porque o impacto também, quando você tem um impacto, ele influencia muito no gasto energético, o impacto direto da musculatura. E tem que ver Sim. a intensidade que você está pedalando também e a carga que você está pedalando, porque o movimento é outro. Por mais que você está usando a musculatura muito parecida, o movimento ele é outro, seu corpo ele está se adaptando a isso. Então, acho que para você chegar num nível de você sentir que correu, você não vai conseguir correr. Quem pedala sabe, quem pedala 90 quilômetros, não sei o quê, não é brincadeira, entendeu? 180 não é brincadeira. Então, assim, acho que tudo tem que levar em consideração a forma que você está fazendo o exercício. Porque Perfeito. tem que ver a velocidade que você tá na bicicleta, tem que ver a cadência que você está fazendo também. Então, assim, é uma coisa que ela parece muito simples, a gente sentar e falar, vamos pedalar, chega, vamos lá, pedalou. Não, não é. Tem que ver exatamente as zonas de treinamento que você tá, né? Até Tá. que a gente no ciclismo tem as zonas lá que, enfim. Camila, a gente está com 1 minuto para acabar a live, infelizmente, aí teve bastante assunto. De qualquer forma, eu acho que a gente pode deixar um recado para a galera, que sim, mantenham os treinos, que a gente vai conseguir diminuir essa perda, né? E que a gente consegue aí retardar esses problemas. Camila, eu queria agradecer muito a tua presença. Estamos aí nas contagens regressivas aqui do Instagram, antes que a gente seja cortado. Queria agradecer demais o conhecimento que você compartilhou com a gente. Parabéns aí. E obrigado, boa noite. Espero vocês aí nas próximas lives.